Povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Bárbara e eu tô aqui para trazer uma palavra de Deus para você hoje. Amém? Senhor Deus, graças te damos por mais esse dia, Pai. Te apresentamos, meu Pai, a tua palavra. Que o Senhor venha ministrar nos corações e que o Senhor venha me usar para a honra e glória do teu santo nome. Hoje nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Vamos falar sobre a cura de um cego em Betsaida. E depois vamos falar de outro milagre também, de outra cura do paralítico, a cura do paralítico, só que em outra cidade. Amém? Vamos começar a ler aqui a palavra no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pela sua mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém, Senhor? Amém, irmãos? Essa palavra aqui no livro de Marcos, né? Fala do período em que Jesus, ele fazia milagres e prodígios. Jesus fazia e ainda faz milagres e prodígios, porque Jesus é o mesmo ontem e hoje ainda continua sendo o mesmo. Amém? Então aqui nessa cura desse cego, Jesus começa no versículo 23, né? Ele começa retirando aquele homem daquele local, né? Aquele local que tinha uma multidão, uma aldeia, né? E que tinha influências ruins. Naquele momento, Jesus pegou ele pela mão, pegou o cego e retirou ele para fora da aldeia. E ali, no versículo... no mesmo versículo 23, ele cuspiu nos olhos do cego, né? Então, você não se espante com essa atitude de Jesus. Na verdade, ele não cuspiu, aquele ato de cuspir, ele não cuspiu no homem, ele não estava cuspindo no homem em si, ele estava cuspindo na deficiência, ele estava cuspindo na cegueira, ele estava dizendo que a cegueira daquele homem era insignificante. Ele rejeitou aquela cegueira. Primeiro ele cuspiu e aí perguntou se o cego via. Ele perguntou, né? Você vê alguma coisa? Perguntou a ele. E ele falou que via homens andando como árvores. Ele disse que via homens andando como árvores. Nós entendemos que essa parte mostra que ele ainda estava confuso, ele ainda estava atormentado, porque ele era um homem que estava escravizado pelo pecado, estava escravizado por Satanás. Satanás mantinha ele na escuridão, na cegueira. Satanás mantinha ele naquela condição, mas Jesus veio para curar ele. E naquele momento que ele teve aquela visão, ele estava tendo uma cura gradativa, e o inimigo ele estava tentando jogar setas para que ele enxergasse algo que não era verdade. Mas, por outro lado, aquela era uma visão espiritual, porque ele estava sendo ministrado pela cura. Jesus estava curando. Jesus permite algumas coisas para que a gente entenda o poder dele. Ele podia curar instantaneamente e o homem via na mesma hora, mas ele permitiu. Então, assim, aquelas árvores que ele via eram homens, mas a árvore não anda. E ele via árvores andando. Homens andando como árvores. A árvore não anda. E nós sabemos que a árvore ela precisa estar enficada em alguma raiz. Ela precisa, para ela ter vida, ela precisa ter raiz e estar viva ali em um local. Ela não anda. Ela não se locomove. E quando essa parte dessa passagem,
ela nos mostra que aquela visão daquele povo em que ele estava vendo naquele momento espiritual, relatava homens sem Deus, homens perdidos, sem raiz, porque a raiz era Jesus Cristo. Ele teve essa visão, esse processo de cura de gradativo. E aí, Jesus impôs as mãos e ele fez mais uma vez, né? Tornou-lhe as mãos, né? O versículo 25 fala, depois tornou-lhe pôr-lhe as mãos nos olhos e ele olhou firmemente. Quer dizer, Jesus tocou e ele voltou a ver. Agora, dessa vez, ele via, a palavra diz que ele via longe e distante, ele via perto, ele via de maneira perfeita. Porque Jesus não trabalha de maneira parcial. Ele faz tudo de maneira perfeita na minha e na sua vida. Ele é perfeito, ele é santo, ele é único. Ele é o nosso Salvador. E é assim que ele trabalha, com perfeição. Né? Quando ele finalizou aquele processo de cura que ele estava derramando sobre aquele homem, a passagem não fala o nome desse homem, né? Fala apenas que do milagre, né? Porque na verdade é para que nós enxergássemos um milagre, o tamanho milagre que Jesus fez para aquele homem. E no final, Jesus manda ele sair da aldeia e voltar para casa, porque a aldeia representava um lugar de influências ruins, né? Então assim nós entendemos que essa palavra vem nos falar não só de cura, mas também de discernimento, de sabedoria, né? Que nós devemos saber em que tem ambientes que não convém nós estarmos, né? A palavra diz que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Determinadas pessoas, determinadas amizades, determinados meios, eles vão te influenciar para o mal, assim como estava influenciando aquele cego. Então Jesus, ele pediu que voltasse para casa e saísse daquele meio, né? Aquele momento, para que ele não se contaminasse mais. Amém? E temos outro milagre no livro de João, que Jesus fez no capítulo 5, versículo 8 ao 14, né? No versículo 8 ao 14, não, versículo 8 e 14, que nós vamos enfatizar. Mas esse capítulo todo fala sobre esse milagre, né? Então, Jesus, ele esteve em várias cidades, né? Ele esteve em vários locais. E aqui, essa passagem do cego foi em Betsaida, né? No mesmo país de Israel, mas em outra cidade. E esta outra passagem do paralítico foi no tanque de Betesda, né? Também em Israel, mas em outra parte, mais próximo do Mar da Galileia. E essa outra passagem, no livro de João, ele fala de mais um milagre que Jesus faz, né? Jesus. E aqui no versículo 8, Jesus diz para aquele paralítico: levanta, toma a tua cama e anda, né? Levanta-te, toma a tua cama e anda. No capítulo 5, versículo 8. Então, assim, o tanque de Betesda era um tanque onde os anjos trabalhavam a favor das pessoas, aconteciam milagres ali, e as pessoas tinham que se banhar naquele rio, elas saíam curadas. Só que aquele paralítico, ele não conseguia ir até o tanque, porque ele não podia andar. E as pessoas não levavam ele até lá. Aí Jesus passou ali. E aí o Senhor Jesus curou aquele homem, né? Naquele momento. Ele ordenou que ele levantasse, pegasse sua cama e andasse. Então as pessoas questionam, mas por que ele teve que levar a cama? Se ele já foi curado, se ele já estava liberto ali, não é? Então nós entendemos que quando Jesus disse para ele levantar, né, e ele pegar a cama dele e andar, é porque assim ele ia em direção à vitória dele, mas ele não ia esquecer a história dele, ele não ia esquecer o que ele passou, o que ele sofreu, que fez parte do testemunho dele. Então aquela situação, a cama era uma situação, era uma condição. Então ele precisou levar essa cama para ele não esquecer do milagre que Deus ministrou na vida dele, né? Porque ele foi curado, mas ele precisa lembrar da história dele e contar esse testemunho para abençoar muitas vidas. Amém? No versículo 14,
Nesse mesmo capítulo 5, né, o Senhor diz que Jesus encontrou ele no templo e perguntou a ele se ele estava são. Você está são? Aí disse a ele: pois não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Amém? Então, existem curas e curas, mas o Senhor sempre nos direciona, né, a não voltar. O processo de cura está sempre ligado a não voltar a cometer aqueles mesmos erros, para que não suceda mal a nossa vida, o nosso ministério, a nossa caminhada. Essa palavra é para todas as pessoas, todos os povos, né? Que o Senhor Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva e ele dá a vida eterna, né? A gente vê o exemplo da cura do apóstolo Paulo, que ele era Saulo e ele era perseguidor dos cristãos, né? E ele buscava prender, buscava matar aqueles cristãos. E num determinado momento, Jesus indagou Paulo, né, e perguntou: por que me persegues? E Paulo ficou espantado com aquilo, porque Jesus estava falando com ele. Ele ouvia aquela voz, e aqueles homens que estavam com Paulo naquele momento ouviam aquela voz de Jesus, mas eles não estavam vendo ninguém, só estavam ouvindo a voz. E o apóstolo Paulo, ele viu uma luz que estralou e ele caiu e ali ficou cego. A palavra diz que ele ficou 3 dias cego e que ele precisou passar por esse processo de cura, né? Ele precisou passar por isso para que ele pudesse ser liberto. E ele aprendeu mais de Deus. Paulo aprendeu mais de Deus. E aí, a palavra diz que Jesus mandou o profeta Ananias para poder ministrar a oração de cura. E Ananias tinha medo, porque Ananias falava: esse homem mata os crentes, esse homem mata o povo de Deus, ele prende. Mas ele não temeu, foi lá, obedeceu a Deus, orou, né? E primeiro ele falou que foi que Deus que tinha ordenado, que ele na estrada que o Paulo na estrada já tinha tido uma visão do profeta Ananias, que ele ia lá. Então Deus preparou todo o caminho. E aquele homem foi liberto. O nome dele mudou de Saulo para Paulo, quando ele foi convertido. A palavra diz que a cegueira caíram as escamas dos olhos e ele foi curado. Então, assim, existe a cegueira espiritual também, que era a cegueira de Paulo, né? Existe a cegueira física, né? Que é uma deficiência, um problema de saúde. E não existe nenhuma cegueira a qual Jesus não pode curar. Não existe nenhum problema a qual Deus não pode resolver. Não existe nenhuma causa impossível para Deus. Então, que nessa hora você receba essa palavra no seu coração e possa entender que Jesus, ele quer curar. Jesus, ele vai curar e ele pode curar, sim. Mas é necessário que você abra a porta do seu coração, que você permita, né? E ele te faz esse convite nessa hora, para que tenha esse relacionamento com Deus, para que tenha a presença de Deus invada a sua casa nessa hora. Amém? E que tudo sempre é e será para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos ministrar uma oração. Para finalizar, eu quero pedir aos irmãos que compartilhem o vídeo com seus amigos, que curtam, que se inscrevam no canal, para que essa mensagem possa abençoar muitas vidas. Você também tem um ministério, você também tem um chamado de Deus. E saiba que você pode salvar vidas, levando a palavra de Deus para alguém, compartilhando a palavra de Deus com alguém. Amém? Vamos orar em gratidão, Senhor. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Pai, te damos graças por mais essa palavra. O Senhor vem ministrar o coração do teu povo, quebrar cadeias, retirar as cegueiras espirituais e retirar, meu Pai, visões do próprio eu e achismo, base do achismo, que acha que sabe tudo, mas quem sabe tudo é Deus. Que vem retirar a escama dos olhos, que vem mudar situações que só o Senhor pode fazer. Aleluia. Receba vitória, graça e paz. Fica com Deus.